Fluminense acerta a contratação de jovem zagueiro, tem novidade apurada pela Central Fluminense que vai rolar no Flusão ainda nesse mês de fevereiro. Além disso, o Fluminense atingiu uma marca bastante expressiva e se despediu oficialmente do atacante Cauã Elias nas suas redes sociais. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central. Então desde já eu te convido para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. O vai e vem lá de Xerém não para e o Fluminense acertou mais uma contratação. Quem traz essa informação pra gente é o portal Xerém Stuff, que é referência ali nas notícias do Fluminense da categoria de base. E de acordo com eles, o Fluminense acertou a contratação do zagueiro Neto, que estava no Red Bull Bragantino e chega para a sua equipe sub-16. O zagueiro Neto é nascido em 2009 e está chegando agora em Xerém como mais um daqueles jogadores vindos da captação tricolor, que observa atletas ao redor de todo o Brasil e do mundo e, claro, garimpa, pinça esses moleques para fazerem parte do trabalho do Fluminense em Xerém. O Fluminense termina ali a formação desses atletas e quem sabe, né, lá no futuro eles não sobem pro profissional, nos dão muitas alegrias, nos ajudam muito na equipe de cima. No vídeo de mais cedo a gente comentou, né, de dois jogadores justamente da equipe sub-17 do Flu que estão de saída daqui, agora chega um jogador para a equipe sub-16, também pode, claro, né, acabar aparecendo ali na equipe sub-17 tricolor. Então toda a sorte do mundo aí pro Neto, seja muito bem-vindo aqui ao Fluminense. Informação importante divulgada de maneira oficial pela Conmebol sobre o horário do sorteio da Copa Sul-Americana de 2025. O Fluminense volta a participar desse torneio que não disputava desde 2020 nessa temporada. Então a gente vai ficar de olho, claro, no sorteio que vai fazer com que o Fluminense descubra quais são os adversários que a gente enfrentará na fase de grupos. O sorteio agora será realizado no dia 17 de março, às 8 da noite, do horário de Brasília. Vamos ficar de olho, ver quem o Fluminense vai pegar na primeira fase dessa competição. E tem novidade para rolar nesse mês de fevereiro e a Central Fluminense trouxe uma apuração sobre esse assunto para você, tricolor. Eu vou te contar agora isso. Só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falando o seu nome, de onde você está acompanhando aqui o canal. E a galera chega junto, sempre deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Assis de Manaus, lá no Amazonas, pro Marcos de Souza, aqui do Rio de Janeiro, Dario de Marisópolis, lá na Paraíba, pro Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, e pro Damata, lá de Petrópolis. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa novidade que vai movimentar o mês de fevereiro do Flusão. É diferente, né? Essa novidade está rolando em fevereiro, mas isso é muito por conta do Super Mundial. Os clubes precisam anunciar oficialmente seus uniformes em um prazo dado lá pela FIFA. Então o Fluminense antecipou o lançamento para esse mês de fevereiro. A Central já tinha trazido algumas informações sobre os detalhes da camisa 1 do Fluminense e agora detalha para vocês as datas. Só antes lembrar vocês, né, o Fluminense lança primeiro a camisa 1, então esse lançamento que a gente vai falar aqui, a data, é somente da camisa 1, a camisa 2 será lançada posteriormente, se eu não me engano em março ou abril deve ocorrer esse lançamento. Claro que se a gente souber a data exata, a gente vai trazer, claro, aqui para vocês. Então o cronograma, tá, do lançamento da camisa tricolor para você que tá ansioso aí, que é garantia sua, é o seguinte: no dia 12, ou seja, quarta-feira, vai rolar o lançamento nos canais oficiais. Então Fluminense e Umbro postarão detalhes da camisa no Twitter, no Instagram, etc. Todas as redes ali que elas estão presentes. No dia 14, sexta-feira, começam as vendas nas lojas oficiais do clube e no site da Umbro. E aí no dia 17, que vai ser a próxima segunda-feira, aí já tem as vendas nos demais sites, né? Como por exemplo a Centauro aqui, que é parceira da Central Fluminense. Inclusive nesse QR Code aqui você pode garantir 10% de desconto utilizando o cupom CENTRAL10. A partir de segunda-feira vai ter nos demais sites, como por exemplo a Centauro também.
Fluminense conseguiu atingir uma marca muito expressiva no último Fla-Flu. Quem traz essa informação pra gente é o O Globo, que fala que o Fla-Flu registrou a maior audiência no horário dos sábados desde a final da Libertadores de 2024. O clássico totalizou na TV aberta, ele foi transmitido pela Rede Globo de televisão, 19 pontos. Fica só lamentação, né, pra galera que assistiu, teve essa audiência altíssima, mas o jogo em si foi muito pobre, né, foi um jogo muito ruim, o Fluminense não deu chutes a gol, o Flamengo, se não me engano, terminou o jogo com 2 chutes, nenhuma chance clara também, foi uma partida muito amarrada ali no meio campo, um jogo muito ruim de se assistir, mas totalizou aí, registrou a maior audiência nesse horário dos sábados, desde a final da Libertadores 2024, né, Botafogo e Atlético Mineiro atuaram, e o jogo cai, né, agora da Libertadores é sempre num sábado à tarde, então acaba tendo essa coincidência, o Fla-Flu registrou a maior audiência do horário desde então. Eu quero trazer agora para vocês umas estatísticas referentes ao Fluminense no Campeonato Carioca e, sinceramente, algumas delas podem ser preocupantes, uma outra eu entendo como uma boa notícia para a torcida tricolor e a terceira, vamos botar assim, é mediana, tá? Vamos lá, vou começar com a boa notícia para a gente ficar com o clima lá em cima. Qual é a boa notícia? Tá? No ranking de artilheiros do Campeonato Carioca, o Germancano aparece em segundo lugar com 4 gols. Ele está empatado com o Zé Vitor do Boa Vista e com o Wallace Ian do Flamengo. O artilheiro da competição é o Verratti do Vasco da Gama, que tem 5 gols. Então a briga está bastante em aberto. O Germancano pode terminar esse campeonato ainda como artilheiro. Isso eu considero uma boa notícia, que está ótima notícia, porque a grande expectativa do torcedor tricolor, até por ter o Germancano como um ídolo, né, como um cara que a gente gosta muito, é de vê-lo voltando a jogar aquele futebol de 2022 e 2023. Em 2024 o Germancano jogou muito abaixo, a gente sabe disso, não conseguiu ter uma temporada artilheira, é verdade, sofreu com muitas lesões ao longo da temporada. Expectativa para 25 é ver o Germancano voltando a ser aquele cara artilheiro, com aquele faro de gol, né? Ele tinha uma coisa que ele atraía o gol, né? A bola batia nele e entrava, era sempre assim. Contra o Vasco já rolou um gol mais ou menos nesse estilo, né? Que o Fuentes chuta e ele desvia ali a bola para dentro. Isso já cria uma expectativa na torcida tricolor. Então, nesse começo de Carioca, a gente pode criar um pouco de expectativa do Germancano estar voltando a ser esse cara. Vale lembrar, óbvio, né? Que o Fluminense busca sim um reforço para a posição. Apesar do Germancano ser o vice-artilheiro da competição até agora, o Fluminense busca a contratação de mais um camisa 9, um centroavante. A ideia do Mano Menezes é ter um cara de mobilidade, de boa finalização, claro, mas que possa atacar os espaços, porque a gente sabe, o Mano Menezes usa muito a transição rápida, né? Então precisa ter um atacante mais móvel ali para atacar esses espaços, receber essa bola e conseguir definir com qualidade. Se por um lado o Germancano é o vice-artilheiro da competição, por outro o Fluminense tem números ofensivos muito preocupantes nesse Cariocão. O Fluminense é apenas o 5º melhor ataque. Se a gente para pensar que no terceiro lugar tem 3 equipes empatadas, o Fluminense vai mais lá para baixo, né, no ranking. A gente é o pior dos grandes nesse quesito. O Flamengo é o líder, 8 jogos marcou 17 gols. Depois vem o Vasco da Gama, que em 8 jogos marcou 12 gols. Em terceiro, o Botafogo, o Maricá e o Volta Redonda, que marcaram 10 gols cada. Só que aí tem um detalhe, né? O Botafogo jogou 8 jogos e o Maricá e o Volta Redonda já jogaram 9 partidas. Em quarto lugar vem o Sampaio Correia com 8 jogos e 9 gols. E aí em quinto o Fluminense, empatado com a Portuguesa lá da ilha, tem 9 jogos e somente 8 gols marcados. Então, o Fluminense tem menos gols do que jogos nesse Cariocão. Isso ilustra muito bem a pobreza ofensiva que o Fluminense vive. E contrasta bem, né, com o desempenho do Germancano. Metade dos gols do Fluminense no campeonato foram marcados pelo Germancano. Isso é de fato muito expressivo. O Fluminense precisa melhorar e melhorar muito essa produção ofensiva. O Mano Menezes fala com frequência sobre isso nas entrevistas coletivas. Do jeito que tá, fica difícil, né? O clube tem que fazer, tem que produzir mais, até pro próprio Germancano conseguir botar mais bola lá dentro da rede. E a estatística mediana é sobre melhores defesas do Campeonato Carioca. O Fluminense tem a terceira melhor defesa da competição, empatado com o Boa Vista, com o Vasco e com o Sampaio Correia. Quem lidera o quesito é também o Flamengo, que em 8 jogos sofreu apenas 5 gols. Depois vem o Nova Iguaçu, que em 9 jogos sofreu 6 gols.
O Madureira também, né, em 9 jogos sofreu apenas 6 gols. E aí, os 3 empatados, o Fluminense com 9 jogos tendo sofrido 7. Boa Vista, 9 jogos também sofreu 7. O Vasco, em 8 jogos, tem uma partida a menos, porque joga hoje à noite contra o Sampaio Corrêa, tem 7 gols sofridos. E o próprio Sampaio Corrêa também em 8 jogos, já que joga contra o Vasco da Gama já às 8 da noite. 8 jogos, 7 gols sofridos. O Fluminense aparece ali em terceiro lugar das melhores defesas, ou seja, a gente está conseguindo ter uma defesa de certa maneira sólida na competição, mas falta produzir mais ofensivamente para ter esse melhor equilíbrio para o restante da temporada. E o Fluminense se despediu oficialmente do centroavante Cauã Elias, negociado com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia. Antes de a gente falar disso, rapidinho, só lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples. Basta correr lá no comentário fixado, clica no link, abre automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar disso aqui, porque o Fluminense agora, de maneira oficial, se despede do Cauã Elias. Ele já tinha sido anunciado oficialmente pelo Shakhtar Donetsk como reforço para a temporada, e o Fluminense publicou uma nota nas suas redes sociais agradecendo, os serviços prestados do Cauã. Vale lembrar, o Fluminense negociou o jogador por 17 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de bônus, 90% do passe. O Fluminense permaneceu com 10% dos direitos do atleta em caso de uma futura transferência. Inclusive o Flu falou sobre isso na nota oficial, explicou que a gente manteve 10% dos direitos e relembrou, que o moleque de Xerém foi campeão da Libertadores e da Recopa com a camisa tricolor. O clube agradece toda a dedicação do jogador e deseja sucesso na sequência de sua carreira. E aí fez uma recordação da passagem do Cauã pelo Flu. Cauã Elias chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 11 anos de idade. Em 2022, durante a excursão do time Sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou ao marcar 16 gols em 16 jogos. Em 2023, estreou pelo time profissional contra o The Strongest da Bolívia na Libertadores. Na ocasião, se tornou o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental. No ano passado, se tornou peça importante para a arrancada da equipe do Brasileiro. O moleque de Xerém soma 47 jogos e 8 gols pela equipe profissional do tricolor. Tá aí a nota do Fluminense e com ela acho que a gente consegue ilustrar muito bem como o Cauã Elias está sendo vendido de maneira precoce, Ele não chegou nem a 10 gols com a camisa do Fluminense, não chegou nem a 50 jogos com a camisa tricolor, vendido, ao meu ver, de uma maneira precipitada, vendido muito cedo. Os valores também não me agradam, tá? A gente sabe que o mercado está inflacionado, mas parece que a inflação do mercado é só para o Fluminense comprar. Na hora de vender, um jogador do nível do Cauã sai por 17 milhões de euros. A gente está falando de um cara que, como disse muito bem a nota do Fluminense, conseguiu com apenas 18 anos se tornar uma peça importantíssima do Flu no Brasileirão passado, ajudou e muito a gente a se salvar dessa queda. Então eu acho que deveria ter sido vendido melhor, deveria ficar para 2025, porque com uma temporada completa ali como titular ou peça importante do elenco tricolor, poderia fazer mais gols, poderia ser vendido e negociado por um valor melhor, poderia ir para um mercado melhor do que a Ucrânia, melhor do que o Shakhtar Donetsk, Infelizmente o caminho é outro, ele está indo lá para o futebol ucraniano. O Fluminense recentemente deu a camisa 9 para o Cauã, ele virou a camisa 9 do Fluminense e pouco tempo depois deixou o clube rumo ao Shakhtar. Torcedor tricolor, eu quero que você comente aqui embaixo. Você concorda comigo ou discorda? A venda do Cauã foi boa? Foi ruim? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!